Você já morou em uma cidade turística? Sabe quais são as vantagens e desvantagens? Hoje nós vamos dar destaque à cidade do Porto e falar um pouquinho dos prós e contras de morar em uma cidade que já é bastante popular, em especial pelos seus vinhos, sua parte histórica, as suas ruas cheias de alegria, mas que, como qualquer outro local no mundo, sabemos que tem alguns pontos importantes a se considerar na hora de escolher de fato aonde você irá residir. Então fique atento em todos os nossos destaques do vídeo de hoje. E começando pelas vantagens, nós vamos falar em relação à economia. É claro que em uma cidade turística, principalmente como a cidade do Porto, nós temos um fluxo constante de turistas e, consequentemente, uma economia muito mais ativa. Isso faz com que, principalmente aquelas pessoas que estão em busca de emprego, de opções, de oportunidades, tenham de fato como encontrar um caminho mais assertivo. E também, além disso, a economia se abre mais a empresas ou startups e outras que veem como uma possibilidade de se instalarem por aqui. Não podemos deixar de falar, é claro, da cultura e do entretenimento. Normalmente, uma cidade turística já tem a parte cultural bastante evidente, já oferece muitas possibilidades e, levando em consideração que o Porto já tem suas belezas naturais que por si só já são um grande motivo para estar por aqui, nós também temos muito evidente a parte de museus, de teatros, shows. Cada vez mais o Porto tem sido também palco para que atividades diversas estejam por aqui. E claro que a questão de nós termos muitos estrangeiros, tanto por visitar como também morar na cidade, oferece essa possibilidade de um cenário multicultural. A infraestrutura nesses locais também tem a tendência a ser mais bem desenvolvida, não só para os moradores locais, os quais acabam por se beneficiar disso, mas é claro que para receber esses turistas a tendência é que seja investido bastante na questão de serviços públicos, transporte público, hospedagem, bons restaurantes e outras opções que fazem com que nós consigamos sentir uma atmosfera de receptividade mais agradável. Claro que o destaque maior é pela questão de belezas naturais e também pontos turísticos, como nós falamos anteriormente. Isso porque o Porto é uma cidade relativamente pequena, onde tudo é muito próximo, mas nós conseguimos mudar de atmosfera de forma muito tranquila. Então, podemos aproveitar, por exemplo, tudo que tem de interessante na beira do Rio Douro e em poucos minutos estar num outro cenário completamente diferente na beira da praia, onde a vida acontece um pouco diferente. Então, isso é excelente para os turistas que têm opções diversas, mas também é muito bom para quem decide morar por aqui e gosta dessa versatilidade. Agora, em contrapartida, se nós formos avaliar a questão de desvantagens, nós iniciamos com o custo de vida. Sabemos que uma cidade turística vai inevitavelmente ter um custo de vida mais elevado e os moradores da cidade do Porto, como Portugal inteiro, na verdade, já têm sentido essa grande diferença ou esse impacto. Sabemos que acaba por ter um pouquinho mais de dificuldade em encontrar arrendamentos em preços mais interessantes. Você já sente também ao ir no supermercado, em outras questões básicas do dia a dia, que inclusive eu convido vocês a assistirem os outros vídeos da Nacionalidade, onde nós pontuamos e até mesmo mostramos normalmente valores para que você esteja preparado na hora de vir para cá. E só uma observação também em relação aos arrendamentos, ou seja, aluguel de imóvel, principalmente aqui no Porto, nós temos sentido também cada vez mais a dificuldade em encontrar estes locais, ou seja, disponibilidade para aluguel aqui na cidade do Porto. Por isso é um trabalho de paciência para que consigamos encontrar um local e que seja de preços ou valores mais acessíveis, que é condizente, infelizmente, com esse aumento que ocorre normalmente em cidades turísticas. Aglomeração de turistas e também questão de superlotação. Isso vai acontecer em um local onde nós recebemos muitos turistas, né? Então nós precisamos estar preparados para transporte público mais lotado, para a questão de restaurantes, a disponibilidade de visitar alguns locais específicos. Tudo isso precisa ser levado em consideração para que você saiba se isso está dentro das suas possibilidades ou se é algo que pode por vezes atrapalhar.
e eu costumo dizer que a cidade do Porto já não tem mais tanto a questão de baixa e alta temporada, ou seja, o ano inteiro a cidade recebe turistas, mas, claro, por outro lado, quem gosta dessa movimentação de receber pessoas acaba por ser também uma vantagem e não tanto colocada como uma desvantagem de um local turístico. Lembrando também que tem a questão do serviço público em relação a essa quantidade de pessoas pela cidade, né? É o caso do que acontece, por exemplo, com o CEF, onde nós temos um serviço que está bastante sobrecarregado e por vezes acaba por demorar muito mais para resolver questões internas, enfim, com a quantidade não só de turistas que aumenta, mas principalmente de imigrantes, e por isso temos que ter um pouco mais de calma e entender que é um processo que pode ser um pouco mais lento. E por último, a descaracterização cultural, ou seja, alguns locais correm o risco de perder a sua autenticidade e se tornar mais um ponto turístico comum, sem as características específicas, principalmente da questão da cultura portuguesa, não é? Uma cultura bastante rica e que, com o aumento de turistas e também de moradores do mundo todo, pode acabar perdendo essa característica. Claro que nós falamos como uma grande vantagem essa diversidade cultural, mas não queremos que a cultura portuguesa em si perca a sua essência. De maneira geral, conseguimos ver então algumas vantagens e desvantagens que eu espero que tenham sido úteis para que você escolha se de fato morar na cidade do Porto é um bom caminho para você, e de qualquer forma, espero todos por aqui.